uma campanha de marketing digital, ela funciona bem com 2 pilares, que no caso seria o criativo, ou seja, a maneira como você comunica, e o setup da campanha. Se você está otimizando para o evento certo, a estrutura certa de campanha, esses são os 2 pilares que direcionam o crescimento. Uma coisa que me fez muito assim, passar de júnior para sênior, foi entender os porquês atrás daquelas métricas, sabe? Então, assim, uma impressão, um clique, um lead mesmo na plataforma, o que aquilo significa, sabe? Que hoje no mercado eu sinto que existem muitos profissionais, eu acho que a gente até vai entrar nesse ponto, né? Existem muitos profissionais de marketing, mas eles não conseguem ver além do número. E eu acho que isso é muito importante. E o que é ver além do número? O número que aquela plataforma me passa não necessariamente reflete a realidade. Existe toda uma questão de modelo de atribuição de cada plataforma, como que a gente mede mesmo o resultado real daquilo. Então, na nuvem eu ainda não tinha essa sensibilidade, eu fui tendo ao longo do tempo. Só que o problema é, a pessoa ela só reproduz a fórmula, ela não entende a plataforma. Lógica, né? E assim, para você ser um profissional de marketing diferenciado, você precisa entender o cerne da plataforma. Como que o leilão funciona, como que ele vai mostrar o melhor anúncio para mim, qual que é a melhor otimização que eu faço, e você toma essa decisão de acordo com o negócio, porque a fórmula só vai funcionar se o cara que vende a fórmula estudar a empresa que você tá e criar uma fórmula para você. Mas o ideal seria você ter essa flexibilidade de entender o negócio e aí propor um plano de mídia, uma campanha que faça sentido. Então, meu conselho para quem tá começando aprenda as plataformas da maneira canônica mesmo, leia os tutoriais, faça o curso, tire as certificações, e aí sim você vai ter o ferramental para resolver qualquer tipo de problema em qualquer empresa. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast, e hoje o tema do nosso episódio é como a análise de dados pode transformar as suas campanhas de marketing. E para falar sobre o tema, eu trouxe o Arnon. Ele atua no segmento da saúde, numa Health Tech, líder de mercado. Arnon, seja muito bem-vindo ao AmplificaCast e pode se apresentar para a nossa audiência. Obrigado, viu, Eric, por ter me chamado. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Arnon, sou de Piracicaba, tenho 9 anos de carreira e tô aqui para falar um pouquinho de marketing com o Eric. Legal, é isso aí. E já pegando aqui um pouco da nossa série que nós vamos lançar, que nós vamos trazer especialistas em growth, o Arnon já está abrindo esse primeiro episódio e depois a gente vai compartilhar também a página. Se você quer indicar alguém para participar, você conhece um líder de growth, um especialista em growth que trabalha num projeto legal, bacana, nós vamos deixar o link nesse episódio para você indicar essa pessoa. E antes da gente começar o nosso episódio, vou pedir para você, lá no Spotify, avalia o nosso podcast, clica nas 5 estrelinhas, lá no YouTube se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, manda também para quem trabalha com você, para os seus amigos, isso vai ajudar a gente a crescer e aumentar o alcance aí do AmplificaCast, beleza? Posso esperar a sua ajuda? Fechado então, obrigado, viu? Então, Arnon, muito obrigado aí pela sua vinda aqui no AmplificaCast. Prazer é meu. E o primeiro episódio a gente nunca esquece. Exato. Primeira vez aqui, então vamos ver. Legal. Seja muito bem-vindo. Espero que seja uma experiência que você se lembre ao longo da sua jornada profissional. E para a gente começar o nosso AmplificaCast, nosso episódio de hoje, como é que foi o início? Você falou que é de Piracicaba. Isso. Como que foi o seu início profissional? Você já começou no marketing? Olha, Eric, minha vocação era marketing. Comecei no marketing, estudei sobre isso. Foi assim que começou? Não foi assim que começou, Eric. Então, eu sou formado em ciência da computação, fiz o UFSCar lá em São Carlos, só que assim, dá pra ver pelo meu jeito que eu não sou muito computeiro, sabe? Uma pessoa muito fechada, eu sou mais comunicativo, aberto, eu sei ter relacionamentos. Então, durante a graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar na IESEC, que é uma instituição sem fins lucrativos, e na IESEC eu trabalhei na área de marketing. Eu fiz um intercâmbio com eles, eu fui pra Índia. Olha só. Morei 6 meses lá, então foi onde eu validei mesmo o meu inglês, porque quem trabalha com indianos sabe a dificuldade de ter uma call com eles, assim, entendeu? Eu fiz uma reunião com eles. Não sei onde eles me acharam meu contato no WhatsApp, mandaram mensagem, falaram alguma coisa sobre podcast, SEO para YouTube e tal, foi muito engraçado. Viu? Sim.
Então foi lá que eu validei meu inglês e Ficou quanto tempo lá? 6 meses. E foi incrível, assim, é maravilhoso. Mas trabalhou com o quê? Eu trabalhei com telemarketing lá. Melhor forma de treinar o inglês, né? Com certeza. É falando, né? É falando, foi pelo telefone, e-mail, então fiquei lá trabalhando mesmo, validando o idioma, e depois voltei para cá, para o Brasil, e trabalhei na organização, na ESEC, na área de marketing, e eu gostei muito, assim, foi lá que eu rodei as minhas primeiras campanhas, que eu coloquei o meu cartão de crédito, né, para criar a conta no Facebook, rodei os anúncios lá, e foi assim, foi colocando o cartão de crédito, lendo os tutoriais, medindo o resultado e aprendendo. E aí eu quero só que, antes da gente entrar mais no marketing, eu acredito que a sua faculdade de ciências da computação, ela te ensinou a ter pensamento lógico, né? Te trouxe toda uma bagagem técnica. Eu queria que você comentasse assim, como que essa bagagem técnica te ajudou no seu início, porque você chegou lá, aparecia o problema, criava a conta, resolvia, né? Como a faculdade contribuiu para isso? Eu acho que assim, a computação ela tem um viés muito de resolver problemas de uma maneira técnica e lógica. Então eu acho que fazendo o curso de computação, e é uma coisa também minha, eu gosto de resolver problemas, né? O marketing tem muitos problemas para serem resolvidos. O digital, exatamente. Que a gente tem muito insumo de informação. Muita tecnologia também, plataforma, né? Exato. Então eu acho que a ciência da computação ela me ajudou nisso, a resolver problemas de maneira lógica, e eu aplico isso no marketing. Legal. E essa primeira quem não sabe o que é BM, né? Business Manager do Facebook. Isso. É onde você gerencia os anúncios. Como é que foi gerenciar as primeiras campanhas? Foi assim, aterrorizante. Acho que essa é a palavra. Tava tudo no seu cartão. Tava tudo no meu cartão. Não, e você já teve que pesar assim, se eu errar aqui o valor... Nossa. vai estourar o cartão. Vai estourar o cartão. E outra, eu era universitário, eu não era estagiário nem nada, não tinha crédito, né? Era um crédito muito pequeno, então eu coloquei lá o meu cartão e era tipo assim, vou gastar R$5 aqui nessa campanha e a gente vai medir pra ver se teve algum resultado. E as primeiras campanhas eram pra quê? Era pra marca? O que era? Então, só explicando brevemente a ESEC, ela, por exemplo, eu fiz o meu intercâmbio para a Índia pela ESEC, então ela promove intercâmbios. Então, o produto que a gente vendia era o intercâmbio, né? O que a gente estava tentando fazer era atrair os universitários para a ESEC e fecharem o seu intercâmbio e viajarem para fora. Que é muito importante no início de carreira você ter essa vivência cultural fora do Brasil. Eu acho que isso é muito bem visto no mercado. Então, o que a gente estava fazendo era isso, tipo, quer ter uma primeira experiência de trabalho antes de sair da faculdade? Venha para a ESEC, era mais ou menos essa CTA. E teve resultado? Então, faz 10 anos que essa campanha rodou, mas a gente teve resultados tímidos, né, de acordo com o nosso orçamento. E experiência também, né? Acho que foi rico em experiência, com certeza, porque gastando R$5 assim, aqui, aí depois a gente aumentando para 50, R$100, e a gente fazia muita panfletagem na época, né? Então, o meu conhecimento de marketing era minúsculo. Então, mas foi assim que a gente começou. E depois a gente viu que, já que a nossa operação é pequena, vamos sair um pouco do marketing digital e vamos pro físico mesmo. Panfletagem na faculdade funcionou muito. Funciona ainda. Porque a gente como usava... evento hoje funciona também, né? A gente usava os próprios membros da ESEC, que é trabalho voluntário, para chamar a atenção. E isso trouxe bastante candidato para intercâmbio. Então, assim, as campanhas, elas foram interessantes. A gente cresceu bastante a nossa base de seguidores. Só que, assim, é uma organização muito pequena. Para o marketing digital funcionar, precisa de insumo, precisa de consistência, de conteúdo. Então, naquela época eu não sabia disso, né? Hoje, não adianta só colocar dinheiro lá que o resultado não vai vir. E aí, a gente vai comentar justamente sobre isso, né? Porque ao longo da sua carreira, você começou o primeiro projeto de marketing, você era a única pessoa do marketing? Eu era a única pessoa do marketing. Então começou a liderar o marketing lá, um projeto pequeno, numa empresa que tinha recursos financeiros limitados, né? Não podia gastar milhões ou 10 mil reais, 100 mil reais numa campanha. Ali também já teve um grande aprendizado, assim, né? De tentar fazer o máximo que você pode com pouco recurso. Exato. Porque isso também, acho que também isso vai ajudando. Depois a gente vai comentar que você passou por outras startups,
que são sempre ambientes com baixo orçamento, dependendo do estágio que está essa startup, né? Exato. Com baixo orçamento, buscando a máxima eficiência. Exatamente. Então isso já foi te ajudando também a construir a sua carreira, né, nesse sentido. Eu continuei muito tempo assim, né? Então... E aí, como é que foi depois? Depois saiu de lá, foi trabalhar em startup direto? Fui trabalhar em startup direto, que tem justamente essas restrições. Então, durante o meu trabalho na IESEC, eu comecei a estudar as plataformas, então fazer as certificações, eu acho que esse é um começo super legal para quem está começando. Fez certificação do Meta? Certificação de Meta, que na época era só Facebook mesmo, sim. E no Google. Então, fiz as 2 certificações e comecei a estudar a respeito. Então, o YouTube é uma ótima ferramenta, tem muito conteúdo legal. E depois que eu estudei, comecei a mandar meu currículo e consegui um emprego na Nuvem Shop aqui em São Paulo. Então, legal. E foi na Nuvem que eu comecei. Quando você começou na Nuvem Shop, ela era do tamanho que é hoje? Não. Era só mato, gente. O unicórnio lindo que vocês veem hoje. Inclusive, um beijo pra todo mundo da Nuvem, que eu tenho contato com eles até hoje. Legal. E era uma startup, assim, gente, sem brincadeira, devia ter 15 pessoas. Nossa! A gente tinha uma sala só. E que ano mais ou menos foi isso? Foi 2015 que eu entrei. Então, assim, a gente trabalhava muito... A Nuvem, ela é argentina, então a gente trabalhava muito com o escritório argentino, né? Foi lá que você desenvolveu o espanhol? Olha, foi quando eu comecei, mas era um portunhol terrível. Depois eu fiz curso de espanhol mesmo pra aprender. Mas foi lá que, sim, eu tive o meu primeiro contato com o espanhol. Os argentinos falavam português, então isso ajudava muito. Mas era isso, eu era a única pessoa de marketing digital na Nuvem, e aí eu sempre falava com o escritório da Argentina. E assim, nas startups todas, eu sempre tive contato direto com o CMO, porque não tem uma estrutura muito grande, né? Exato. Então, assim, era muito louco, porque eu era o braço operacional e o CMO era o estratégico do que precisava ser feito. E na Nuvem foi muito louco, porque foi uma experiência, assim, muito rica. Eu tive que fazer muita coisa do marketing. Eu não cuidava só do marketing digital. Feira do empreendedor, a primeira feira do empreendedor fui eu que fui atrás. Isso não tem nada a ver com marketing digital. Assim, não tem nada a ver, mas você estava ali para resolver problema, né? Tava ali para resolver problema. Então a gente queria uma presença diferente que não fossem dos anúncios, digital. E a feira do empreendedor para Nuvem Shop naquela época fazia sentido. Hoje eles devem estar patrocinador gold, assim, sabe? Sim. O Arnon, e uma coisa que é interessante que eu tô analisando um pouco o seu perfil aqui em termos de soft skill, você sempre se colocava à disposição para resolver os problemas que às vezes não eram da sua responsabilidade. Exato. Né? Isso também vai contribuindo, né, para o seu crescimento profissional. Eu acho que isso é muito bem visto em startup, muito bem visto, essa proatividade, esse interesse, porque, inclusive, eu acho que esse é o core mesmo, é você ser curioso sobre as coisas e entender o que é importante, sabe? Então, assim... O que vai ajudar o negócio a crescer, né? Quem dá essa visão, especialmente para um profissional júnior, tem que ser a liderança, o CMO, a sua liderança direta. Então, quando isso é bem feito, motiva o funcionário a entregar uma coisa legal, né? E na Nuvem tinha esse ambiente, sabe? Porque como eu estava falando com o dono da Nuvem na época, ele dava direcionais assim muito interessantes e eu pegava e executava, sabe? Então foi bem rico nesse sentido. Eu já entreguei evento, teve uma época que a equipe de atendimento, isso foi muito engraçado. Eles precisavam fazer tava trabalhando no Growth, literalmente, né? Com tudo que envolve. E até fora do Growth, porque a galera de atendimento, eles precisavam fazer uma reunião com todo mundo, né? E aí a Nuvem tinha telefone na época. E eu fiquei no telefone, né? Nessa 1 hora que a equipe de atendimento estava ocupada. E eu atendi cliente. Tipo assim, você tem que saber sobre o produto. A pessoa tá com dúvida e você tem que... E é essencial, né? Eu acho que também uma coisa que é importante para quem trabalha com marketing é conhecer como aquela empresa ganha dinheiro. Exatamente. O que ela vende, né? Porque quanto antes você se torna especialista no que a empresa faz, ajuda também a criar campanhas mais assertivas, né? Com certeza. Eu acho que uma tradução legal de growth assim, seria alavanca, né? E você só consegue alavancar o que você conhece. Então, é muito importante conhecer bem o produto da empresa que você está, da startup, né? Para você conseguir identificar onde essas alavancas são possíveis, né? Onde tem a maior defasagem, onde dá para ser otimizado. Growth é isso, né?
E a gente usa o marketing digital como a principal ferramenta, né? Mas na nuvem foi isso, assim. Então foi uma série de... E como que foi assim, essa coisa de gerenciar, quando você estava lá na primeira empresa, gerenciando a BM, gerenciando as campanhas... Não tinha dashboard naquela época, né? Não tinha nada. Ali era só olhar o painel mesmo do Meta Ads, ali, que antigamente era Facebook Ads. Sim. E eu acho que vem muito da curva de aprendizado, porque a primeira coisa, a primeira informação que você tem contato são os dados que a plataforma passa para você. Que já dá, né? Se você olhar ali todo dia, aquela coisa, você vai aprender bastante coisa com aquilo, né? Isso. Só que eu acho que uma coisa que me fez muito, assim, passar de júnior para sênior foi entender os porquês atrás daquelas métricas, sabe? Então, assim, uma impressão, um clique, um lead mesmo na plataforma, o que aquilo significa, sabe? Que hoje no mercado eu sinto que existem muitos profissionais, eu acho que a gente até vai entrar nesse ponto, né? Existem muitos profissionais de marketing, mas eles não conseguem ver além do número, né? E eu acho que isso é muito importante. E o que é ver além do número? O número que aquela plataforma me passa não necessariamente reflete a realidade, né? Sim. Existe toda uma questão de modelo de atribuição de cada plataforma, como que a gente mede mesmo o resultado real daquilo. Então, na nuvem eu ainda não tinha essa sensibilidade, eu fui tendo ao longo do tempo. Os desafios vão sendo colocados, né? Tipo assim, cara, beleza, você gerou 2 milhões de impressões, mas cadê a venda? Pra mim... Como converteu em receita, né? Naquela época pra mim, nossa, foi um sucesso, olha só esses big numbers que a gente tem aqui, tá? Mas cadê o resultado? Então, acho que essa é uma construção que eu venho fazendo na minha carreira, que é o que tem por trás dos números e como que aquilo de fato melhora o negócio. Se não melhora o negócio, não faz sentido, né? Então, e assim, quando você começou a ter essa preocupação, né? No começo você era muito hands-on, né? De executar, aparecia o desafio, executava, vai construir dashboard, vamos fazer dessa forma e tal. Não, eu fui hands-on até tipo a Turbi, assim, só depois que entrei numa empresa maior que eu tive que, inclusive, ter um processo de detox do hands-on, porque antes eu era a única pessoa responsável, né? Olha, se for passar né, nas 3 experiências anteriores, então a Turbi, a Amaro e a Nuvem Shop. Na Nuvem e na Turbi, eu era literalmente o único braço operacional de marketing. Então eu fazia tudo. A Amaro era um pouco maior, então eu fazia tudo nos canais que eu era responsável, né? Que no caso era Google, aplicativos e toda a parte técnica. Então, assim, depois, né, quando eu entrei para uma empresa maior, eu tive que fazer esse detox de tipo, calma, nós somos uma empresa grande, tem uma série de equipes. Já. Não é tipo que vem na sua cabeça, você vai implementar, não, precisa ser conversado, tem que fazer sentido pro negócio, e aí sim a gente vai implementando, e o pior de tudo você tem que esperar o trabalho de outras pessoas. Então eu acho que esse é o meu desafio, que era tudo centralizador. E como que era assim? Então você trabalhou no V-Shop de e-commerce? Isso, é um e-commerce. A outra? A Amaro, ela é uma marca de moda feminina, só que agora eles se definem como um marketplace. E era startup também? Tinha 300 funcionários, mas eles chamavam... Já era um pouco maior, Tinha escritório lá na Paulista, tudo. Agora eu não sei como é que tá, porque a Amaro teve também uma série de questões, né, que saiu na mídia, e aí eu não sei como é que eles estão agora, mas eu acho que hoje eles são um marketplace, então eles vendem a marca Amaro e outras marcas, né? E depois tem a Turbi, que é um aplicativo de car sharing, que eu acho que tá bem famoso aqui em São Paulo para aluguel de carros. E assim, a sua carreira, então, ela começou sempre nessa parte de mídia paga, de campanhas, de performance. Apareciam outros desafios e você ia assumindo de acordo com a estrutura organizacional daquela empresa. Essa é uma boa pergunta. Na nuvem apareciam esses desafios. Só que o que eu reparei? Eu reparei que o que eu gostava mesmo era marketing digital. Então foi isso que motivou a minha mudança para Amaro, sabe? Na nuvem, a gente tinha uma série de desafios. Eles precisavam de um profissional mais generalista e mais camaleão, que se moldava. Então, eu acho que a Feira do Empreendedor é agora em outubro, eu não lembro. Então, em outubro é offline, não tem mídia, né? Então a gente precisa de alguém que faça isso, tal. E aí eu tinha que me adequar pro que era, né? Porque a empresa precisava. E eu falei assim, não, eu quero focar em marketing digital. E aí na Amaro eu fiquei bem focado em marketing digital. E desde então, só nisso. Que era o que eu realmente gostava, assim, de tecnologia. E na época era um e-commerce.
A Nuveshop é uma plataforma de... Não, no Nuveshop, na Amaro. A Amaro a Amaro é uma marca de moda online, é um e-commerce mesmo, sim, né? sim. Então vendia roupas femininas. E aí você cuidava das campanhas... Isso. De aquisição, de venda. Exatamente, de aquisição de usuários e de retenção também, então do aplicativo. Do aplicativo. Eu cuidava da aquisição do aplicativo e também da retenção desse usuário nos aplicativos. E uma coisa muito, muito legal, tanto na Nuvem quanto na Amaro, por serem marcas assim divertidas, dá para brincar muito com comunicação. E a gente sabe hoje que uma campanha de marketing digital, ela funciona bem com dois pilares, que no caso seria o criativo, ou seja, a maneira como você comunica, e o setup da campanha. Se você está otimizando para o evento certo, a estrutura certa de campanha, esses são os dois pilares que direcionam o crescimento. Então, na Amaro, a gente fazia muito teste, as campanhas eram super criativas. Sim, a gente até fez... porque é o segmento de moda e tal. Então dava para brincar com um monte de com tendência, sabe? Com horóscopo, com um monte de coisa. Então, isso era muito legal e os testes eram super ricos, né? Então a gente era uma campanha a nível Brasil? A gente fazia campanha a nível Brasil porque era online, né? A compra. Isso, mas era Brasil. Isso, era Brasil a nossa segmentação. E a Amaro também tem os pontos de venda. Naquela época, em 2018, se falava muito em ter um mix do online com o físico. Então, eles, eu nem sei se eles têm ainda, mas existiam as guide shops, que era uma loja física que você experimentava a roupa, mas você não levava a roupa direto. Você experimentava, gostava, comprava online e recebia a roupa em casa. Então... E assim, em termos de estrutura, assim, de complexidade de campanha, em que momento assim, da sua jornada dentro dessas empresas começou a ter essa análise mais voltada para dados, assim, sabe? De construção de dashboards. Perfeito. Aí a gente entra na Turbi. Porque, legal. Então, a Turbi é do quê? A Turbi é o car sharing. Car sharing, basicamente, se for traduzir, seria compartilhamento de carros. Ou seja, você aluga um carro e a grande diferença é que você aluga por um tempo mais quebrado. É diferente de uma locadora grande. Mas não é aqueles que você consegue deixar o carro em qualquer lugar, é? O modelo da Turbi, se eu não me engano, ainda está nas garagens. Então, você pode deixar numa garagem específica. Mas existem outras empresas que você pode parar na rua. Né? Tem a Auto agora. Né? A Auto, por exemplo, você tem lugares que você pode parar o carro, tipo na rua mesmo, e é o modelo deles. Mas a Turbi, quando eu trabalhava lá, não sei como é que tá hoje, são nas garagens mesmo. Então tem uma garagem específica que você deixa lá. Mas retomando a sua pergunta, é bem diferente, né? Então, a maneira assim que eu cuido das campanhas de Turbi. Na verdade, você pode repetir a pergunta para mim? A pergunta foi em que momento entrou essa questão dos dashboards, das análises mais sofisticadas em termos de estrutura. Perfeito, foi na Turbi. Por quê? Então, na Nuvem Shop, eu estava aprendendo sobre as plataformas. Na Amaro, eu estava super focado na otimização dessas plataformas e na Turbi foi quando eu comecei a ter um pouco mais essa visão estratégica. E isso também é um pouco da sua experiência, né? Você vai vendo o que vai te ajudar a melhorar a sua visibilidade também como profissional, né? Exato. Porque você precisa mostrar aquilo para alguém, né? Sim, exatamente. Como que eu mostro da melhor forma para ter mais investimento? Total. Então foi na Turbi que eu acho que eu tive esse crescimento, assim. E sempre metendo a mão na massa também. Então, sempre. Ciências da computação foi te ajudando a resolver desafios ao longo da carreira. Isso, exatamente, com certeza. E foi na Turbi que, assim, como era uma empresa também com poucos funcionários, eu precisava medir. A estratégia de campanha lá era São Paulo, Brasil? Era só São Paulo mesmo. Legal. Então, quando eu saí da Turbi, a gente estava começando a expandir para outras cidades, assim, se eu não me engano. Mas o foco mesmo era a cidade de São Paulo. Então, o aluguel dos carros aqui. E a Turbi era muito focada no ROI, assim. Então, era muito, sabe? Eu preciso gerar usuários e esses usuários eles precisam pagar por isso. Se tornam assinantes? Não é assinante, porque na época não tinha. Eu não sei se hoje tem modelo de assinatura, mas era literalmente assim, o lead que eu gero se ele fez uma primeira viagem, né? Então eu contabilizava
qual viagem ele fazia, que tipo de viagem, se era de 7 legal. dias, de um dia, de 1 hora, e a gente contabilizava o faturamento desses usuários com os leads que eu gerei naquela semana, e era assim que a gente calculava o ROI. E aí, em termos assim de estrutura de campanha, era o quê? Meta Ads, Google Ads? Era bem meio a meio, Meta e Google, e era focado em aplicativo, né? Então, aquisição de leads via aplicativo. Legal. Uma coisa muito louca da Turbi também, eu cheguei a criar eu fiz um criativo, eu gravei. Era grande a empresa? Era uma startup, mas... A startup era super pequena na época, devia ter no máximo 50 funcionários. No maior momento, acho que quando eu entrei devia ter uns 30, então era bem pequeno mesmo. Metade da equipe era desenvolvedor e o resto era atendimento, a gente do marketing. Marketing era o meu chefe, eu e mais uma pessoa. Então, na Turbi foi isso. E aí, como não tinha tanto braço, a gente precisava medir como é que estavam as campanhas, foi aí que veio os dashboards, né? Então, o Looker e aí tive que integrar tudo para ver se as campanhas estavam indo bem ou não, e por aí vai. Você vê, né, que cada negócio que você vai passando ao longo da sua carreira vai exigindo também um nível de complexidade mais orientado para o resultado, né? Isso. Hoje em dia, quem trabalha com growth tem que ficar focado ali em qual canal e qual está incrementando mais receita para aquela organização, né? Então você fica validando várias hipóteses para poder gerar tração e gerar também mais resultado, né? Isso, super concordo. E assim, eu acho que o trabalho de growth, pelo menos na minha carreira, como que funcionou para mim? Eu aprendi bem as plataformas e depois que você tem essa... É quase igual aprender um idioma mesmo. Quando você tem essa fluência nas plataformas, aí você pode pensar no impacto do negócio. Que é meio lógico, né, também, né? Acho que a etapa da lógica, toda plataforma de anúncio tem uma lógica. Tem. Exato. Você aprendeu a lógica daquela plataforma e depois você vai se preocupar com outras coisas, né? Isso. Que é mostrar o resultado. Exato. E assim, nessas suas... quando você tinha que apresentar o resultado das suas campanhas nessas startups, era para o CMO, já era para o sócio? Era para o CMO, sempre. Todas. Ah, legal. Então era mais complicado. No caso da Amaro, por ser um pouco maior, eu apresentava para o meu coordenador, né? Mas no caso da Nuvem e da Turbi, era direto para os diretores de marketing. E era assim, por exemplo, na Nuvem era bem mais amador, era um papo que eu tinha com o CMO. Na Turbi, não. Na Turbi era mais assim, apresentação, documentação. Então, eu acho que aí foi quando eu adquirir mesmo mais conhecimento nessa documentação e apresentação de resultado. Porque se a gente quer pedir mais dinheiro, não é só falar, viu, tá dando certo, né, vamos dobrar. Não. Eu tenho que mostrar com dados e fatos, eu tenho que contar bem uma história e que faz sentido, mostrando o impacto no negócio, para daí sim conseguir crescer ou não, ou cortar, diminuir, né, e por aí vai. E ao longo assim dessa sua jornada, assim, como que foi o seu conhecimento, assim, porque fazia campanha, mandava para o site, mandava para a landing page, você chegava a ter acesso ao CRM da empresa para saber se o lead que você gerou estava evoluindo no funil? Sim, então, por exemplo, o bom de startup é que você tem LGPD, um beijo, não tem. Naquela época, agora talvez tenha, mas a gente tinha acesso mesmo a todos os dados, e isso ajudava muito. Então, o ROI das campanhas eu conseguia porque eu sabia o faturamento por usuário, né? E esse faturamento para o usuário numa empresa grande é super difícil de conseguir, assim, é mais complexo. Então, é isso, assim, sabe? É mais difícil, mas eu tinha acesso a tudo nessas startups. E já teve, assim, experiência trabalhando com quais CRMs, assim? Olha, Excel é um grande CRM. Porque, assim, startups não tem tanto recurso. Então, o que eles tinham? Tem as plataformas dos desenvolvedores mesmo, e eles extraíam os relatórios dados, no Excel, e aí eu trabalhava em cima do Excel mesmo. Quando eu trabalhei prestando consultoria numa empresa do setor imobiliário, eles tinham lá a plataforma, um site, que é onde as pessoas que procuravam por comprar o imóvel em determinada região se cadastravam. Sim. E aí depois eles fizeram uma integração direto já com o Facebook, na época que era Facebook Ads, já para o Facebook Ads fazer a leitura dos imóveis cadastrados. Na hora da campanha você já colocar lá o distrito, o bairro e já ter aquela segmentação pronta, né? Então a startup gosta bastante de construindo essas coisas integradas, né? Sim, exato. E às vezes o dado já está numa plataforma da própria startup. Isso. E como é que foi essa mudança de startup
para atuar no segmento da saúde? Porque o segmento da saúde, regulado pela Anvisa, não é a mesma coisa de fazer marketing digital para uma startup. Exato. Então, assim, existem uma série de restrições do que pode ou não ser comunicado. E foi como eu falei, né? Então, uma campanha boa, ela tem 2 pilares, o setup e o criativo. Se no criativo a gente não pode falar muita coisa, então é mais complexo trazer resultado com isso. A gente precisa ser muito mais criativo para que o resultado venha. Então, essa que é a grande dificuldade. A gente precisa ser criativo e todo trimestre o desafio está aí, que a gente precisa bater a meta e precisa desenvolver novas maneiras. Então, testar canais novos, audiências diferentes, uma maneira de refinar a audiência, e aí a gente vai testando dessa forma. E como que é essa questão assim, né, de trabalhar com startup, depois ir para atuar numa empresa do segmento da saúde, líder de mercado, outros orçamentos, outra complexidade, né? Exatamente. Outras preocupações. Sim. Eu acho que o mais gritante, assim, entre uma startup e uma empresa grande, é que a startup é uma eficiência constante. Tudo tem que ser mega eficiente. Não que uma empresa grande não se preocupe com isso, se preocupa. Mas existem outras preocupações dependendo do momento que aquela empresa grande está. Então, vou dar um exemplo. Nas startups que eu trabalhei, claro, né, tinha sempre a gente precisava trazer resultado, só que a gente olhava para o funil todo. Então, às vezes, a taxa de cliques não estava boa, vamos melhorar ela com o criativo. A gente vai olhando essas etapas intermediárias e vai sempre otimizando. Sim. A gente também faz isso numa empresa grande. Só que também existem outros problemas para serem. E outras prioridades também. Prioridades, né? Exato. Então, vamos supor, numa empresa grande, a área de marketing é bem grande. E tem a parte, por exemplo, de comunicação. Comunicação está preocupada em comunicar as propostas de valor daquela empresa. Então, a gente roda Brand Lift, né, que seria a pesquisa que os usuários respondem. Esses usuários precisam estar entendendo o que é o negócio, né, como que a gente está crescendo com a percepção desse usuário. Então, assim, não tem nada a ver com eficiência. Né? Uma coisa também, o marketing mix é muito importante, porque a maneira como a gente pensa os criativos, por exemplo, tem criativos que você não pode comunicar com bumper, né? Que são 6 segundos só. Às vezes os conceitos da marca, eles são mais complexos, então precisa de um vídeo de 30 segundos. Sim, mais longo. Então. Exato. Numa startup, a gente priorizaria o canal mais barato, né? Que é aquilo que vai gerar mais resultado pra gente. Numa empresa grande, não. Né? Porque como a gente precisa passar qual que é o melhor ponto de venda, assim, né? Como que seria o melhor, como posso dizer, mas o melhor benefício que aquele produto pode trazer. Então, a gente tem que ter um marketing mix interessante, é mais complicado, existem outras prioridades. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. A gente tinha um cliente na época que era do segmento de um SaaS, e eu lembro que os pedidos nas reuniões de performance, um deles era: nós precisamos ficar na frente do nosso concorrente no Google. Sim. Não necessariamente o ficar na frente geraria mais leads. Mas era por uma estratégia de marca, de reconhecimento de marca. Sim. Toda vez que procurasse um termo específico, tinha que estar na frente do competidor que estava lá anunciando constantemente também. Exato. E as preocupações, né, por exemplo, quando você está falando de startup, que você não tem orçamento para fazer campanha de brand, de reconhecimento de marca, você está focado na aquisição, dependendo do estágio que está, né? É puramente venda, né? E aí você tem essas particularidades. E aí quando você está falando também de empresa maior, você já está falando de investimentos maiores, mais robustos. Exato. E estratégias multicanais. E aí, atuar também no segmento da saúde tem essa coisa da complexidade da Anvisa. Como é que foi, por exemplo, você começar a atuar
e fala, não, eu tenho que me preocupar agora, que nem quem faz propaganda para marketing para advogados. Exato. Tem que se preocupar com toda a regulamentação da OAB lá, né? Como Sim. que foi você aprender mais sobre essas nuances do segmento da saúde? Sim. Antes de falar da regulamentação, acho que quem tem 1 ano de carreira em marketing já ouviu, eu quero estar em primeiro lugar no Google. Esse é um pedido que eu já ouvi em todos os lugares que eu trabalhei e acontece. Então, no primeiro mês você fica em primeiro, no segundo tem que reduzir o custo. Então, é normal. Por que Google tá tão caro? Porque a gente tá em primeiro lugar, é isso. Mas, enfim, falando sobre regulamentação... Ou então, né, eu queria ficar... Mas por que não gerou tanto lead? Não, porque a campanha, a palavra que nós estamos comprando de marca não vai gerar uma conversão de fundo de funil, né? Isso, exato. Assim, uma coisa boa de estar numa empresa grande é que não é tudo que cai em cima de você. Então, existem uma série de equipes que vão ajudar nesse processo. Tem o jurídico que vai validar a mensagem que a gente pode comunicar ou não. A gente passa por todo um processo de aprovação, os nossos criativos, né? Então, assim, a gente tenta ser o mais ágil possível, mas o que é diferente de um e-commerce, né? Um e-commerce, se a equipe de marketing aprova, né, tá seguindo as guidelines de branding, a gente já roda, né? Eu lembro que as aprovações de campanha, por exemplo, da Amaro, quando era uma coleção nova, a gente recebia as fotos, criava os anúncios e só subia, assim, não tinha tanta complexidade. Sim. Agora, no mercado controlado, já é mais complexo e aí precisa passar por uma série de aprovações. E depois que passa a aprovação, é só subir nas plataformas e medir o resultado. Então, acho que essa é a e tem uma camada sempre, né? A gente também tem experiência atuando no segmento da saúde, tem uma camada a mais, que não é só construir a campanha. Depois aquela campanha precisa ser aprovada por alguém. Isso. Por uma área, né, jurídica, por uma área ali de compliance. Clínica. Exatamente. Para justamente evitar um problema lá na frente, né, de repente... tá falando com o paciente e não poder falar aquela mensagem com o paciente, né? Claro, exato. Tem que tomar esse cuidado para não infringir a lei. Então. E assim, o que você... Quando você faz esse comparativo, por exemplo, de startups, a gente falou de campanhas de branding, estratégias diferentes, de mix de marketing. O que você considera assim, que é um fator positivo de resultado para uma empresa do segmento da saúde? Olha... Eu acho que depende da empresa, do segmento de saúde. Eu dei essa resposta que depende, mas enfim, realmente depende, porque tem que entender quais são as prioridades daquela empresa. Se a prioridade dela é eficiência nos projetos, né, nos processos, foca nos canais que mais dão resultado. Às vezes não é o momento da empresa, às vezes o momento da empresa é relacionamento com os clientes dessa empresa. E prezar pelo relacionamento não necessariamente envolve as mídias digitais. A gente precisa, por exemplo, usar CRM. A gente precisa usar, por exemplo, outras plataformas como CRM ou inclusive as mídias para melhorar o relacionamento com esses clientes. E aí são outras métricas que você olha, né? Então, tem que ter esse jogo. O legal de trabalhar numa empresa grande é que tem que ter esse jogo de cintura, porque a gente para de ser muito... Numa startup eu era muito assim, lógico, racional, sabe? Precisa ser o máximo eficiente possível. Numa empresa grande, não. É tipo, então, o que tem agora para ser resolvido, né? Tem que então, acompanhar agora toda uma movimentação também, né? Exato. Agora é relacionamento, então a gente vai focar nisso. Não, agora tem esse problema específico, então os esforços de campanha vão aqui. Ou não, agora a gente precisa, estourar o balão. Então a gente gera um monte de leads, gera um monte de resultado. Então é sentir mais ou menos como que tá o esquema atual. Assim. Legal. E assim, quais habilidades que você considera hoje para uma pessoa trabalhar com growth, trabalhar com performance? O que você considera, assim, por exemplo, um skill ou skills, um conjunto de skills importantes? Entendi. Eu acho que curiosidade é a principal, né? Se você é curioso e se você gosta de resolver problema, growth pode ser uma área para você. Porque
assim, já retomando um pouco, eu fiz computação porque eu tinha curiosidade para entender como que um aparelho tão pequeno como o celular sabe tanto sobre mim, né? Como que as informações que aparecem lá, elas aparecem também. Eu tô falando de, sei lá, revestimento, aparece um anúncio. um anúncio, E eu acho que vem muito disso, dessa curiosidade, sabe? Então, eu tenho um interesse genuíno em entender como aquilo funciona. E aí você vai atrás, você vai aprendendo. Eu acho que esse é o combustível do especialista de marketing que está focado em growth. Legal. Então, acho que curiosidade gente, precisa saber inglês, infelizmente, porque muito do conhecimento vem de fora, especialmente dos Estados Unidos, da Europa. Então, precisa saber ter uma fluência legal, porque nem tudo é legendado, nem tudo tem a legenda em inglês, inclusive. Então, é importante. Acho que inglês, essa curiosidade e uma vontade muito grande de querer resolver problemas. Sim. Eu acho que é isso. E conhecer, acho que eu acrescentaria também nessa lista, conhecer a empresa que está atuando, ou que quer atuar, né? Essa é uma dica que eu já recebi, um direcional para você crescer estrategicamente, né? Então, hoje é o que eu quero, é o caminho que eu quero trilhar, né? Eu já estou há 10 anos operando campanha, cansei. Mas aí eu quero muito crescer como gestor de área, né? De marketing digital. Então, conhecer o negócio, eu acho que é o principal caminho, né? Para você entender essas alavancas e virar uma pessoa mais estratégica. E o que você acha, assim, de trabalhando assim com pessoas em várias empresas? Teve pessoas assim que você se inspirou, que foram essenciais na sua jornada? Cara, sim. O meu primeiro chefe, o Jabu, Se quiser comentar aí o nome, já vou marcar ele nos comentários. Sim. Inclusive o Jabu, eu nem sei se ele tá mais na nuvem, porque faz tanto tempo, mas ele foi um líder assim que eu me inspiro, acho que até hoje, pelo jeito como ele lidava comigo, com os meus erros. Vou até me expor aqui, quem nunca, né? Mas eu gastei R$20 mil numa palavra-chave que não fazia sentido para o negócio, na nuvem. E foi muito a maneira como ele me passou o feedback negativo sobre isso, foi de um jeito tão delicado e tão construtivo, sabe? Eu consegui entender o impacto daquilo, o porquê que eu tinha cometido aquele erro, e aquilo ficou marcado para mim porque, assim, eu me senti horrível na hora. Sim, com certeza. Que era uma startup, ou seja, não podia ficar gastando tanto dinheiro. Quem nunca errou também, quem faz gestão de campanha e tal, nunca colocou um 0 a mais em algum lugar. Exato. E depois viu, já isso acontece. Então, assim, sabe, gastou 20 pau em um dia. E a gente monitorava todos os dias, assim. E eu acho que o estilo de liderança dele era muito próximo. Era uma pessoa, assim, que sabe, conseguia dar um direcional de carreira. A gente falava muito sobre carreira, eu nem sabia direito sobre as plataformas, ele já estava falando, não, quando você for gerente de marketing, você vai trabalhar nisso, não sei o que e tal. Então a gente falava muito sobre o futuro, sobre o que eu precisava fazer, então eu me inspiro muito nele. Um beijo, Jabu, inclusive, se você estiver ouvindo. Mas eu acho que ele foi, assim, é o meu principal... Como que é o nome, sobrenome dele? É Jabu, né? Por causa do sobrenome dele, que como é que é? É José Abuchain, se eu não me engano. Ele é argentino. É argentino? Exatamente. Então, eles apelidavam de Jabu. A gente falava Jabu, os argentinos era rabo, né? Porque J, você fala assim. E como que você se mantém, assim, atualizado nessas questões, assim, de growth? Porque o marketing, growth, é constante mudança, constante, né, novas tecnologias. Você abre o LinkedIn, tem sempre alguém falando uma receita mágica. Você abre o seu Instagram, tem sempre um vídeo novo, um método novo, uma coisa nova. Como que você faz essa filtragem, né, do que é bom para você e aonde você consome informação nova? Perfeito. Inclusive, acho que é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu já rejeito receitas mágicas. No marketing não tem receita. Em cada empresa que eu trabalhei existia uma maneira de fazer marketing. Não existe uma receita pronta. Então, assim, acho que a principal maneira de se manter atualizado, primeiro, é assumir que você não sabe tudo, porque literalmente, especialmente as interfaces das plataformas mudam toda hora. Sim. Então, quando eu operava as campanhas, né, eu já tinha, sabe, eu já sabia onde clicar e tal. Hoje a interface do Google, ela tá super diferente. Tá teve um dia que eu precisei atuar na plataforma e falei, gente, onde é que tá isso? Eu não tô mais achando, né? E faz o quê? Sei lá, 3 anos que eu não boto a mão nas plataformas. Então, assim, acho que a principal coisa é assumir que você não sabe, e a segunda coisa é
Dos canais oficiais, o que as plataformas têm de novo? Eu acho que pega da origem mesmo. Porque qualquer outra pessoa que fala, olha, essa é não, na verdade ele está vendendo uma fórmula para você e talvez não vai fazer sentido. Os tipos de conteúdo que eu prefiro são os mais específicos. Inclusive, para quem gosta de uma parte mais técnica do marketing, o Analytics Mania, que é um canal do YouTube, assim, é muito bom porque ele foca, tipo, cara, como que você consegue medir o scroll da página pelo GA4? Sim. E ele faz uma coisa bem específica, eu acho bem legal. Fórmulas mirabolantes eu já não gosto, né? Particularmente falando, assim. E essa questão, assim, por exemplo, de se manter atualizado, de buscar... Você faz novos cursos, treinamentos... Exato. Na verdade, assim, cursos não, mas eu costumo me atualizar. Primeiro, pelos nossos contatos que a gente tem. Então, a gente tem os account managers no Google, no Facebook. Eles sempre passam pra gente quais são as novidades das campanhas. E eu acho, assim, que há uma busca ativa. Então, vamos supor... tem um problema novo na empresa que eu tô, que eu preciso resolver. O que as plataformas conseguem me dar de solução? E aí eu procuro uma maneira de resolver aquele problema. Eu acho que é a melhor forma de se manter atualizado, porque é tanta informação, ainda mais com AI, e tem uma série de novos serviços aparecendo. Se a gente ficar consumindo aquilo a todo momento, pode ser que não... E só uma pergunta, uma curiosidade. Você, formado em ciências da computação, chegou a se formar em marketing? Não, ainda não. Não, isso é legal, porque a gente teve um podcast com a Raquel Padovese, que ela é diretora de marketing da SkyOne. Ela deu um conselho aqui, ela falou de faculdade e tal. Se você quer fazer faculdade, quer atuar no marketing, faz faculdade de tecnologia, não faz marketing. E se quer especializar em marketing, faz alguma coisa, cursos específicos que vão te ajudar a potencializar a sua carreira. E eu, fazendo esse paralelo com a sua carreira, tem muito disso, né? Você se especializou em tecnologia na universidade, mas ao longo da sua carreira você se desenvolveu as suas habilidades em cursos específicos, em conteúdos específicos, em marketing growth. Isso, exatamente. Então é muito assim um conhecimento adquirido. É muito prático também, né? Bem prático, porque era o que as startups precisavam na época, né? Então eu acho que o meu desafio agora é aquilo, é entender bem o negócio e eu quero ainda me formar em marketing digital, porque eu acho que tem outros vieses que não dá para pegar com... E para aprender com outras experiências também, né? No sentido assim de aprender com outras pessoas que estão em outras áreas e tal. Sim. A gente entrevistou aqui também algumas pessoas que são líderes de marketing de empresas, e a maioria, que pelo menos no histórico, a maioria não era formada em marketing. Alguns eram formados em administração de empresa, outros em economia. É bem interessante, né? Pois é. O marketing, acho que ele tá aí para abraçar vários profissionais, assim, então... Legal. E o que você costuma fazer assim nas horas vagas? Nas horas vagas, nossa, eu gosto muito de ficar com os meus gatos, que eu tenho 2 gatos. Eu sou bem caseiro. 2 pets, 2 cachorros. Que graça. E assim, eu sou uma pessoa, eu tô passando, na verdade, por todo um processo, assim, no marketing a gente fala muito sobre um mundo cookieless, né, sem cookies. Sim. Eu também tô sem cookies, eu tô fazendo dieta, então eu tô cozinhando, eu passo muito tempo cozinhando, eu gosto de ser bem caseiro, assim, então ficar em casa... e sair com os meus amigos, né? De vez em quando é bom. É isso que eu costumo fazer. Legal. E assim, qual é o conselho assim, que você dá para quem quer atua, por exemplo, numa startup e está pensando em mudar de carreira indo para uma empresa maior? Qual que é o conselho que você daria assim do seu aprendizado? Eu acho que, eu vou falar como eu aprendi, que eu acho que é um caminho super legal de seguir. Aprenda direto das plataformas. Um conselho, evite... tem alguns cursos que eu pediria até para evitar, sabe? Porque, por exemplo, eu já entrei em contato com algumas pessoas fazendo entrevista, né, em outros momentos, né, entrevistando candidatos, que eles fizeram aqueles cursos de gestão de tráfego, pessoas que vendem fórmulas que funcionam. Só que o problema a pessoa ela só reproduz a fórmula, ela não entende a plataforma. Lógica, né? E assim, para você ser um profissional de marketing diferenciado, você precisa entender o cerne da plataforma. Como que o leilão funciona, como que ele vai mostrar o melhor anúncio para
mim, qual que é a melhor otimização que eu faço, e você toma essa decisão de acordo com o negócio, porque a fórmula só vai funcionar se o cara que vende a fórmula estudar a empresa que você tá e criar uma fórmula para você. Exatamente. Né? Mas o ideal seria você ter essa flexibilidade de entender o negócio e aí propor um plano de mídia, uma campanha que faça sentido. Então, meu conselho para quem está começando aprenda as plataformas da maneira canônica mesmo. Então, leia os tutoriais, faça o curso, tire as certificações e aí sim você vai ter o ferramental para resolver qualquer tipo de problema em qualquer empresa. Exatamente. Você falou um ponto importante. Uma coisa, quando eu comecei a empreender no marketing, eu fazia campanhas. Isso. Fiz muitos cursos, especializações de Google Ads, de Meta Ads, de LinkedIn Ads. Mas uma coisa assim que para mim foi essencial, até para eu sentar na conversa ali, às vezes com o CMO ou com o diretor de marketing, ou às vezes até mesmo com o sócio daquela empresa que estava liderando aquela startup, foi entender os objetivos de negócio daquela empresa. Sim. E entender que para cada caso específico tinha que ter uma estratégia específica, né? Não era uma coisa assim, vou pegar isso daqui e vou fazer funcionar. Porque cada negócio tem a sua particularidade, né? Total. Então, e suas prioridades, né? Então, por exemplo, tem campanhas que a gente não vai pensar em eficiência. A gente vai pensar no brand lift. A gente vai pensar, ou seja, a gente está comunicando o que a gente quer comunicar, a nossa comunicação está crescendo, o nosso market share está crescendo. E isso não tem nada a ver com eficiência de campanha. Mas a gente precisa ter campanhas que movam esse ponteiro. E, entendeu? Hoje você é focado muito mais no B2C. Exato, B2C. Então, as campanhas que eu faço são para o consumidor final. E essa questão, assim, por exemplo, já chegou a atuar, por exemplo, no B2B ou no B2C? Olha, no B2B, a nuvem é como se fosse... Sim. Normalmente, as pessoas que querem começar, às vezes tem um CNPJ, né? Isso. São clientes pequenos, né? Eles podem ser... Mês, CNPJ. Exato. Então, tem isso... E na empresa que eu estou hoje também tem um outro braço que cuida de B2B também, só que eu não sou mais o responsável por isso. Não, legal. E sempre assim, essa questão do B2C envolve mais complexidade de investimento e tal, porque o trabalho de aquisição tem uma audiência muito maior, né, do que você fazer uma campanha ou trabalhar em campanhas, por exemplo, no mercado B2B, que às vezes os nichos que você atua são mais fechados. Né? Muito específicos, exato. Não, legal. E assim, você costuma ler algum livro, alguma coisa? Olha, tem um livro que eu li que acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está conversando aqui agora. Eu acho que ele é até um livro meio clichê, mas eu vou recomendar, que é o Storytelling com Dados, que é super legal. Storytelling com Dados. Alguém já falou também desse livro aqui, eu acho. Esse foi um divisor de águas para mim, porque ele traz uma simplicidade... Assim, o que ele está falando é óbvio, para quem já tem experiência no marketing, mas ele traz uma simplicidade que faz sentido e depois que você entende essa simplicidade, você consegue mostrar resultado de um jeito claro, sabe? Eu acho que, por exemplo, para pessoas... eu acho que eu sou mais analítico. Então, para pessoas mais analíticas, a gente consegue confundir muito outros tipos de perfis de pessoa. Então, tem as pessoas mais de comunicação, por exemplo, que não são muito orientadas a dados. A gente consegue confundir fácil, porque a gente pode mostrar um gráfico que não faz muito sentido, cheio de informação, e essas pessoas não entendem. O storytelling com dados, ele me fez entender assim, qual que é a informação, como que eu direciono o meu discurso e as visualizações de dados que eu preciso ter para aquilo fazer sentido para todo mundo, né? E não só esse perfil de comunicação, cara, um diretor, ele não vai ter, eu não vou conseguir ficar explicando para ele, olha, esse gráfico CTR, aqui, a regressão linear, que eu não vou ficar falando coisa estatística para ele, sendo que ele é um diretor, mas essa pessoa é diretora. Ele quer ver o resultado, né? Exato. E ele quer, assim, o insight, como que aquilo move o negócio e qual que é a melhor visualização de dados que eu vou passar para ele. Então, o livro, ele me fez refletir sobre isso e depois que eu comecei a aplicar, o feedback que eu tive, especialmente de outras áreas, foi muito bom. É tipo, cara, nossa, você tá me fazendo entender gráfico e é uma pessoa que não gosta de números. Então, acho que isso valeu muito a pena. Esse livro eu recomendo. Legal. Arnon, nós estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast. Quero agradecer a sua participação, mas antes de fazer o encerramento, eu quero convidar mais uma vez para você se inscrever no YouTube,
você apertar o sininho, você deixar o seu like, comentar, porque é importante para nós e nos ajuda a melhorar. E no Spotify, é só você ir lá, avaliar o nosso episódio e clicar ali nas 5 estrelas e também deixa o seu comentário lá no Spotify e nos ajude a crescer. O AmplificaCast, nós já estamos com mais de 100 mil visualizações mensais, estamos crescendo a nossa base e eu conto com a sua ajuda. Indique também para os seus amigos, para as pessoas que trabalham com você, porque o objetivo do AmplificaCast é trazer histórias inspiracionais. E eu vou reforçar mais uma vez que nós vamos começar uma série de podcasts com líderes de growth, e esse aqui já foi um start para você entender como que você pode aplicar growth marketing na sua empresa. Beleza? Muito obrigado, Arnon. Legal. Deixa o endereço das suas redes sociais, do Claro. LinkedIn e tal, para nossa audiência. Perfeito, Eric. Olha, foi um prazer estar aqui falando com você. Super legal, viu? Meu primeiro podcast, eu gostei bastante. Então, espero que eu tenha ajudado o pessoal que ouviu esse episódio. E podem, por favor, me adicionar no LinkedIn, Arnon Rambaldo. Tô lá. E é isso, espero ter ajudado. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Até o próximo AmplificaCast. Tchau.